Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wise Than Guilt. Eu me chamo Pedro e hoje o assunto é como me tornar católico. Eu percebi algo que é a igreja e gostaria de me tornar católico. O que fazer? Quais são os primeiros passos? Bom, antes precisamos entender o que é ser católico. Ser católico é querer abraçar a doutrina de Nosso Senhor, os conselhos evangélicos e querer seguir este caminho. Como diz Nosso Senhor mesmo na Escritura, quem ama a mim, toma a sua cruz e siga-me. Então Nosso Senhor, ele passa na vida das pessoas e ele diz, segue-me. E a pessoa correspondendo a essa graça, a esse chamado de Nosso Senhor a segui-lo, ela se torna então católica. Então todo católico é cristão, é um outro Cristo, é chamado a ser como um outro Cristo. Portanto, trabalhar para a santificação das almas. Tá, mas como que eu começo? Qual que é o primeiro passo? Para abraçar a fé, a verdadeira fé da igreja, é preciso conhecer o que a doutrina diz, para ter fé naquilo que a doutrina diz, naquilo que Nosso Senhor disse e a igreja explicitou. Então, nada melhor começar pelo catecismo da doutrina católica. Esse aqui é o catecismo que tem na nossa loja. Ele é um catecismo para quem está começando, ele serve para crianças, até para quem já é há muitos anos católico, se quiser consultar o catecismo. Esse é muito bom porque ele é muito assim esquemático, simples, e ele tem a doutrina de um lado e uma ilustração do outro lado. Então, por exemplo, aqui ao falar dos mandamentos, tem uma figura de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, que mais ou menos sintetiza tudo que está no texto. Então, aqui estão todos os temas básicos para quem está começando na fé. Então, para eu me tornar católico, no que eu preciso acreditar, no que eu preciso professar publicamente, está aqui. Então, primeiro é importante conhecer o que Nosso Senhor disse, o que a doutrina da igreja diz, para então poder dar o passo realmente oficial que te colocará dentro da igreja realmente, que é o batismo. O batismo é o primeiro dos sacramentos, como se aprende no catecismo, e esse sacramento ele abre as portas do céu, porque antes da pessoa ser batizada, ela é mera criatura de Deus, ela não é filha de Deus. Portanto, o batismo é a porta de entrada a se tornar católico, porque ele abre as portas do céu para a pessoa, e com o batismo é infundida a vida divina na pessoa. Então, portanto, todos os atos que ela pratica passam a ter valor, mérito sobrenatural, porque tudo que ela faz depois do batismo está unido ao sacrifício de Nosso Senhor no Calvário. Então, para receber o batismo é preciso antes ser iniciado na doutrina católica. E para iniciar na doutrina católica precisa estudar o catecismo. Conhecendo o catecismo, sabendo o que é a fé, portanto dá para começar a praticar a fé. Então tem que aprender, por exemplo, como está no catecismo, o que são os 10 mandamentos, quais são os 10 mandamentos, que são as leis que nós devemos seguir, o que são os sacramentos da igreja, que é propriamente todo o nosso convívio com Nosso Senhor Jesus Cristo, com a comunhão dos santos, que é justamente se beneficiar desse sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz, só que esse sangue não foi todo desperdiçado. Como ensina o mesmo catecismo, os anjos recolheram todos esses méritos, e esses méritos do sangue preciosíssimo dele, do sacrifício que ele ofereceu na cruz, que pagou a nossa dívida, a dívida do pecado original em Adão e abriu as portas do céu, esses méritos, eles não são dispensados de qualquer jeito. Eles são entregues, eles são dispensados nos sacramentos. Então, por exemplo, nas águas do batismo, essas águas lavam a pessoa. E o poder de lavar a pessoa, ou seja, apagar todas as faltas da vida, infundir ali a vida divina, não vem da própria água. Esse poder não é a água que tem. Esse poder são os méritos de Nosso Senhor na cruz, mediante esta água e o sinal, que é o que precisa ser dito, isso é o que cria. Claro que aqui eu não estou usando termos teológicos, porque aqui esse vídeo é para quem está começando na fé. Então, tudo começa pelo batismo. Então, essas águas com essa fórmula, então, portanto, matéria
e forma, mas os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo é que essa água, ao tocar na pessoa, faz com que ela passe a ser filha de Deus e não mais criatura. Ou seja, a graça infundida na alma dela, a graça santificante, e ela começa a participar da vida divina. Ela se torna Deus com D minúsculo. E o que é participar da vida divina? O que é a graça? É justamente o chamado a todos aqueles que devem seguir a Nosso Senhor, que querem ser católicos. Você que sentiu o desejo de ser católico, o que é ser católico? É ser um outro Cristo. É receber essa vida divina, cultivar esta vida divina e assumir a missão de trazer outros para participar dessa vida divina, desse convívio com Deus que começa aqui nesta terra e perdurará por toda a eternidade. Então, o início é o catecismo, é entender todos esses conceitos e o quanto antes ser batizado para aí poder receber os outros sacramentos, porque sem o batismo não dá para receber os outros sacramentos, porque o batismo abre como que para os outros sacramentos. Para casar precisa batizar, para ser ordenado sacerdote precisa antes ser batizado. Se cometer alguma falta no meio do caminho depois do batismo, para pedir perdão e ser perdoado e o sangue de Nosso Senhor lavar aquela alma pela confissão, antes precisa ter sido batizado. Para receber Nosso Senhor na Eucaristia, Ele mesmo disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Como que a gente encontra Jesus? Não é só fechando os olhos e conversando aleatoriamente. Existe um sacramento que Ele, Nosso Senhor, quis que Ele estivesse nesse sacramento. Então, ali, sob as aparências de pão e de vinho, está Ele em corpo, sangue, alma e divindade. E ali podemos receber Ele, quando comungamos na missa, recebemos Ele na nossa alma. E ali podemos conversar com Ele e fortalecer, a nossa alma para os embates do dia a dia, contra as tentações, que é justamente o cultivo dessa vida espiritual, dessa vida divina, dessa divinização, por assim dizer, que nós passamos ao receber e corresponder às graças. Todos recebem graça, mesmo os não batizados. São chamados graças atuais ou suficientes, No caso, dentro do grande grupo de graças atuais, existe um pequeno grupo chamado graças suficientes, que é suficiente para a pessoa se salvar. Mas a gente quer graça superabundante. Como diz Nosso Senhor, eu vim trazer vida, vida em abundância. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Essa água é a graça. Então nós queremos a participação na vida divina, nós queremos essa graça, nós queremos ser batizados, queremos ser depois crismados para nos tornarmos soldados de Cristo, fazer essa cruzada interior e exterior, evangelizando e levando essa mensagem de Nosso Senhor do Evangelho, essa vida divina a todos os demais povos. Então, para quem está começando, isso é ser católico, isto é a Igreja Católica. É receber a vida divina que Adão, ao ser criado por Deus, estava em estado de justiça original, ele tinha essa vida divina. Não só isso, o corpo dele não padecia os efeitos do pecado original. Por exemplo, Adão não morreria. E se ele não tivesse pecado, nós também não morreríamos. Mas Adão tendo pecado, como ensina o catecismo, Nosso Senhor precisou vir a este mundo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O próprio Deus se encarnou para redimir essa dívida. Mas, no entanto, as consequências deste pecado não foram tiradas. Serão depois do fim do mundo, quando nós ressuscitarmos, porque Ele deu essa promessa de ressurreição. Então, o que é ser católico? O que é a vida da Igreja? É mostrar, não só mostrar, mas viver essa vida divina. Primeiro, ressuscitar interiormente, para aí, no fim do mundo, ressuscitar corporalmente. Então, o batismo abre as portas para ser católico. Você precisa ser batizado o quanto antes, receber essa vida divina e começar a cultivar, praticando a virtude e estudando cada vez mais. Mas para receber o batismo, precisaria procurar um padre de confiança, que você perceba que tem um grau de virtude e queira se instruir com ele. Mas eu aconselho que adquira esse catecismo e por conta já vá estudando, o catecismo, para aí já começar a dar um primeiro passo sem depender de ninguém.
Inclusive, este catecismo temos à venda no nosso site www.sabedoriaclub.com/loja. Lá você vai encontrar um link para a Amazon, se clicar nesse link já vai direto. E esse catecismo é bom por causa disso. Então, resumido, ele é fino, não é grosso. Ó, tá vendo? Até hoje, depois que eu adquiri esse catecismo, eu sempre consulto, vira e mexe, eu entro aqui, como que era tal mandamento, que tinha tal coisa assim, como era tal sacramento. Esse aqui é o manual que, aliás, na época de Santo Agostinho não tinha catecismo, ele escreveu um chamado Enquiridium ao Laurêncio, que hoje tem vários nomes, enfim, em várias coleções. Mas os papas fizeram esse esforço de condensar uma doutrina de Nosso Senhor que é tão profunda e que muitas vezes filosoficamente, teologicamente é difícil a gente entender, porque são termos muito precisos. Aqui está numa linguagem que, mesmo adaptada, ela é uma linguagem super assertiva, e aqui a pessoa, só com esse livro aqui, ela já tem noção do que é ser católico, do que é a igreja, por onde começar e como seguir, dando os primeiros passos na sua vida espiritual, nesse cultivo dessa vida divina que o batismo irá lhe dar. Se você recebeu essa graça, quer se tornar católico, quer ser batizado, comece por aqui, adquira o catecismo, já comece a estudar, em seguida vá procurando na internet, hoje tem toda a facilidade, ordens religiosas, carismas, e vai vendo o que se identifica mais, visita uma paróquia, visita outra, e perceba aquele padre, aquele monge que fala o que está aqui, não o que está diferente daqui, que é o que está na doutrina, né? Que infelizmente, meus irmãos, a decadência está em todo lugar, e não querendo falar mal do trabalho de alguns, mas infelizmente esse humanismo ele tem tirado a verdadeira teor da doutrina. Então por isso é bom pegar, estudar. Na internet também tem bastante material de graça, mas é importante ter o catecismo na mão ali para ver, para anotar, para tirar nota, para contemplar um pouquinho a imagem, meditar, e aos poucos essa graça atual vai calando na sua alma até chegar o momento de encontrar realmente essa pessoa que vai te conduzir, esse sacerdote que irá te conduzir para o batismo, né? Todo batizado pode batizar. Claro que o batizado só pode batizar numa situação extrema. Quem batiza mesmo numa situação normal é o sacerdote. Então procure o sacerdote mais próximo de você, da sua paróquia, ou procure na internet sacerdote de alguma ordem religiosa e vá atrás do ensino do catecismo, dessa primeira iniciação ao rito cristão, e ali receber o batismo, receber essa vida divina. Enfim, hoje em dia é mais burocrático, tem que fazer uma série de papeladas que aí nas secretarias paroquiais todas está o passo a passo informando. Mas receba o quanto antes essa vida divina, porque antes do batismo, tudo que nós fazemos não tem mérito. Ele só tem um mérito, digamos, natural, enquanto animal, os nossos atos. Então, se a pessoa faz um ato de bondade, é filantropia. Se ela faz um ato de bondade, é pura bondade humana, pura empatia humana. Agora, quando ela recebe o batismo e pratica esses mesmos atos diante de Deus, não é filantropia, é caridade. Então a pessoa faz por amor a Deus aquela ação. Se ela tem um ato de bondade, não é meramente porque sentiu empatia, mas porque ela vê naquela alma a possibilidade, se não for batizada, de ser filha de Deus, e se já é filha, a enxerga como templo do Divino Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade. Porque todo batizado, além da vida divina, recebe em si a habitação da Santíssima Trindade, ou seja, a Santíssima Trindade está dentro da alma. E claro, se por um infortúnio a pessoa peca, ela expulsa Deus de dentro dela. É por isso que ela precisa se confessar para restituir essa vida divina e restituir esse convívio com a Santíssima Trindade dentro do seu interior. Então a coisa fica muito mais estreita com Deus. Ser católico é estreitar os laços com Deus, é viver o convívio trinitário que teremos por toda a eternidade, mas já nesta terra. Então, se é verdade que os nossos corpos ressuscitarão primeiro,
nossas almas precisam ressuscitar. E é isso que o batismo faz, é isso que os sacramentos ajudam a manter até a hora da morte, ao encontro com Deus, para aí sim nós, no fim do mundo, no último dia, ressuscitarmos aí inteiramente, corpo e alma, para o destino eterno. Como diz Nosso Senhor, os fariseus o abordam na Sagrada Escritura, que ele estava perdoando os pecados, que só Deus podia perdoar pecados. Aí Nosso Senhor responde aos fariseus: o que é mais fácil, que o Filho do Homem diga para o paralítico, levanta-te e anda, ou teus pecados estão perdoados? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, eu digo, fulano, levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou. Então, é mais difícil essa ressurreição espiritual que o batismo, o sacramento do batismo traz, do que um coxo levantar e andar, do que um cego ver sem nervo óptico. Então, para que o Filho do Homem, saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, de batizando, dar esta vida, paralítico, levanta-te e anda. Então, o testemunho, a prova, o sinal, Nosso Senhor já deu. E temos 12 testemunhas e temos o livro dos Santos Evangelhos para dar esse testemunho até o final dos tempos. Tentando resumir mais ou menos tudo para quem está começando, e é importante ficar claro isso. Nós nascemos não para ser meros animais. Aristóteles diz que nós somos animais racionais. Esse lado racional na nossa natureza já aponta para uma tendência angélica que a natureza humana tem, mas ela só se consolida, ou melhor, ela dá um salto que é impossível pela sua natureza com a graça, porque a graça diviniza todo o ser humano. Então a gente não é só um animal racional. Depois do batismo, somos animais racionais divinizados. Então, é isso que tem que ficar claro, é isso que é muito importante. A busca principal nossa deve ser a santificação da nossa alma, exercitar a nossa vontade mediante o auxílio da graça para sermos santos e que esses atos tenham méritos diante de Deus, entendeu? E buscar outras pessoas para fazerem parte deste corpo místico de Cristo, ou seja, compor esse corpo. Porque a igreja não é só o prédio, não é o templo, é muito mais do que isso. A igreja é o próprio corpo místico de Cristo. Então, se eu agora rezo por pessoas que se converterão daqui 1000 anos, essa oração é recebida daqui 1000 anos. E se eu rezar por alguém do passado, para que se converta, alguma coisa assim, ou até para alguém que eu não conheça no tempo presente, mas que precise de oração, na comunhão dos santos, neste corpo místico, essa oração é direcionada para aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu vou procurar oferecer as minhas orações de hoje por todos aqueles que estão buscando a conversão, estão buscando ser católicos, por aqueles que não estão buscando, para que Deus toque o coração deles, para ali seja arrancada essa vaidade e inserida a vida divina. E para aqueles que já são, que permaneçam fiéis na sua missão de transmitir esse reino de Deus, esse reino da graça, da misericórdia a todos os povos. Então, com isso eu me despeço. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, eu vou tentar ler e responder na medida que vão surgindo. Curta, comenta esse vídeo e compartilhe também com aqueles que estão em processo de entendimento, de conversão, que gostariam às vezes de saber um pouco sobre doutrina católica. Bom, vou ficando por aqui, nos vemos num próximo vídeo.